Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de vir a esta casa, tentar aqui explanar mais uns de alguns pensamentos que tive, né? O que me traz nessa noite é o assunto dos desafios administrativos da cidade de Limeira, e uma das motivações que me fez vir com este discurso é pela minha caminhada na cidade e ver o descontentamento das pessoas com a questão política e sua aversão a discutir o tema. Então, eu sentir na pele o que é ser rejeitado, e sem nunca ter sido político, né? Eu senti na pele o que é você receber uma porta na cara e falar: não venha discutir, nem venha falar comigo sobre isso. Você entregar um papel e a pessoa rasgar o papel na sua frente. Então, trago esse tema com a oportunidade de, daqui a 4 anos, esses acontecimentos que ocorreram nessa eleição seja mais ameno e diminuído com o sucesso dos senhores que assumirão o pleito de 2017. Eu gostaria de começar o meu discurso, tentar explicar ele, com uma árvore chamada amendoeira, muito cultivada pelos judeus e por alguns povos do Oriente Médio. A amendoeira ela vem de uma palavra hebraica que se chama shoked, e no hebraico ela significa aquela que desperta. No inverno, enquanto todas as outras árvores continuam sem as suas flores e dormindo, a amendoeira é uma das poucas árvores que nota o fim de uma estação e a chegada de um novo tempo. Então, durante o inverno, enquanto todas as outras plantas continuam sem as suas flores, a amendoeira, ela floresce antes do seu tempo. E quando a primavera chega e todas as outras plantas florescerá, ela já está pronta para o tempo que chegou. E a sensibilidade dessa planta é algo importante em administração pública, que é você poder notar algo que ainda ninguém percebeu, algo que virá. Você se antecipar no tempo e vislumbrar cenários, e não cair no erro como algumas empresas, por exemplo, a Kodak, eu poderia citar, que foi uma pioneira em máquinas digitais. Ela foi pioneira nesse mercado. Mas, por incrível que pareça, ela foi engolida por esse próprio mercado. Porque ela deixou de pensar e passou a ser repetidora de pensamento. E alguém vislumbrou o que ela não percebeu: um mundo novo que estava chegando. Muitos dos senhores, alguns por questão própria e alguns não poderão estar aqui no próximo pleito. Mas os senhores que estiverem, tanto no poder da República, no Legislativo e no Executivo, têm a oportunidade de construir algo novo. E para a construção de algo novo, requer um planejamento, requer um pensamento estratégico. De nada adianta você focar em operações e processos, se tais processos e operações são departamentalizados e distintos uns dos outros, né? E quando eu falo em pensar estrategicamente, é você ter um planejamento no sentido de qual é a forma que eu quero ser visto no final do meu mandato. Como as pessoas me verão em 2020? E partindo da resposta dessa pergunta, você monta o seu planejamento. Mas antes de montar um planejamento, é muito importante o campo da observação, a contemplação, tão ausente. E vou tentar ilustrar. Imagine que você planeja construir uma casa. E dentro de si você sabe como que serão os cômodos, contrata um arquiteto, põe a planta de forma ali tangível, contrata os pedreiros, compra os materiais, mas quando vai executar a operação, você descobre que o terreno a ser construída a casa existe uma mina. Então, por melhor que seja um planejamento estratégico e por melhor eficácia operacional que esse tenha, se foi desdenhado a questão da observação, tudo está fadado ao fracasso.
por mais inteligente que seja os grupos que estarão inseridos aí. Então, quando eu falo de observação, é você ir de fato para o campo. Por exemplo, dentro do executivo há milhares de pessoas que são concursadas. Pouquíssimas são as que entrarão que serão concursadas. Não adianta focar nos concursados, esquecer nos comissionados, né? E esquecer os concursados. Porque aquela máquina é movida por eles. Então, se não houver uma participação no sentido de observar, secretaria por secretaria, departamento por departamento, conversar com as pessoas e saber de fato o que deu errado, o que tem faltado. Por exemplo, montar um planejamento estratégico para que não falte remédio na prefeitura, ok. Mas se não for lá buscar saber quais foram os remédios que foram ausentes, qual foi o período que um remédio foi mais requisitado que o outro, e fazer um estudo de caso e delinear, né, números para que isso seja absorvido no planejamento estratégico, também estará fadado ao fracasso. Então, no meu entendimento, uma administração pública, ela deve seguir, tanto no executivo quanto no legislativo, 4 passos que eu acho primordial. O primeiro é o campo da observação. É observar. Se trabalha com pessoas, pessoas são volúveis. Dentro de uma máquina existem pessoas de direita, de esquerda, de centro. E aqui já chamo a atenção que isso seja deixado de lado, essa dicotomia de que eu sou de esquerda ou eu sou de direita, mas que seja colocado em pauta aquilo que coloque para frente a humanidade, as pessoas. Se um projeto vem de alguém de esquerda e é um projeto bom, por que não aceitá-lo? Se um projeto vem de alguém que é de direita, por que também não aceitá-lo? Então, o primeiro passo é a observação. O segundo é planejar. Mas planejar o quê? Aquilo que você imagina ser no final, né? Eu sempre digo que o segredo da vida está no final. Está no fim desta. Porque temos muitos sonhos. Eu sou ainda um menino na política, tenho muitos sonhos. Certamente, no final da minha vida, eu não terei todos os sonhos que imagino ter. Mas uma coisa eu terei certeza, que é a paz interna, e saber que eu fiz tudo o que deveria ter feito. Tentei tudo que deveria ter tentado. Corrigi o que estava errado. E chegar no final da minha vida em paz e falar assim, talvez eu não conquistei tudo o que gostaria, mas eu fiz tudo que deveria ter feito. Primeiro passo, observação. Segundo, planejamento estratégico. E depois disso, você monta as operações, que é uma coisa que as empresas se iludem muito, né? Se iludem, que é a coisa da eficácia operacional. E fica departamentos com metas individualizadas, totalmente discrepantes de uma visão geral. Como um navio que é remado, levado a remo, e alguns remam para frente, outros para trás, porque a comunicação não foi passada. E um erro estratégico é, quando você tem uma visão daquilo que você quer fazer e quer ser, dissemine a informação. Não se guarda a informação para uma equipe que trabalhará com você e construirá um local melhor para se viver. E a eficácia operacional é muito iludida, porque quando os departamentos funcionam bem, parece que está tudo bem. Então se faz muita coisa, mas de forma desnecessária. E depois do final você vai perceber, fiz tanto e não saí do lugar, como um carro que patina na lama. E o quarto, observação, planejamento estratégico, eficácia operacional. Veja que os processos, eles são servos de um pensamento estratégico. Pensamento estratégico é uma mente que imagina o desenho. O processo, a eficácia operacional, é a mão que desenha a pintura imaginada, exatamente da forma que foi pensada. E o quarto, muito importante, é o amor. O amor ao próximo. Porque de nada adianta você dispor de bons conhecimentos se você não tem uma causa, algo que inflama você, uma paixão
para que outras pessoas tenham uma vida melhor. E tem um exemplo... Muito obrigado.